Quase toda pessoa que te machucou um dia vai te dizer a mesma frase: eu mudei. E a pergunta não é se ela tá mentindo. A pergunta é: você ainda sabe reconhecer a diferença entre mudança de verdade e desespero bem encenado? Essa é uma das coisas mais fáceis de falar. Eu sou diferente agora. Juro que eu não vou ser mais aquela pessoa. Dessa vez é sério. Eu sei que errei, mas mudei. Você já ouviu isso antes? Todo mundo já ouviu. E na maioria das vezes essas palavras não significam nada. É isso que torna esse assunto tão frustrante. Porque, tecnicamente, sim, as pessoas podem mudar. Um amigo ruim pode se tornar um amigo bom. Um mentiroso pode se tornar uma pessoa honesta. Quem traiu pode aprender a ser fiel. Um alcoólatra pode ficar sóbrio. Uma pessoa preguiçosa pode se tornar disciplinada. Uma pessoa tóxica pode se tornar gentil. Qualquer pessoa pode melhorar. Essa não é a parte difícil. A parte difícil é que a maioria não melhora. E as pessoas odeiam admitir isso. Elas querem acreditar que pedir desculpa significa alguma coisa. Querem acreditar que sentir culpa já é suficiente. Querem acreditar que alguém chorando, implorando, prometendo e jurando mudou de verdade. Mas uma pessoa não muda porque disse as palavras certas em um momento de emoção. Uma pessoa muda quando seu comportamento continua diferente mesmo depois que a emoção passa. Esse sim é o verdadeiro teste. Porque qualquer um consegue dizer coisas bonitas quando tá prestes a perder alguma coisa. Qualquer um promete mudar quando finalmente sofre as consequências. Isso não é prova de caráter, só prova desespero. E desespero não é a mesma coisa que mudança. É por isso que tanta gente acaba sendo enganada. Elas não se apaixonam pela mudança, se apaixonam pela atuação da culpa. Escutam o pedido de desculpas, veem lágrimas, ouvem as promessas e querem acreditar. Às vezes porque são pessoas boas, às vezes porque ainda são apegadas, às vezes porque não conseguem deixar outra pessoa ir, ou porque lembram de quem essa pessoa já foi um dia. Então dão mais uma chance. Passam alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas. A intensidade da situação diminui. A vida volta ao normal, a pressão desaparece e aos poucos aquela velha pessoa reaparece. E é aí que você percebe que ela nunca estava realmente mudando. Ela apenas estava reagindo. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Uma reação acontece rápido. Mudança leva tempo. Uma reação soa bonita. Mudança costuma parecer até entediante. Uma reação acontece quando a pessoa tá com medo. A mudança continua mesmo quando ninguém tá olhando. É isso que tanta gente não entende. As pessoas acham que aquele momento emocionante é a prova, mas não é. A prova vem depois, num dia qualquer. Quando não existe drama, quando ninguém tá indo embora, quando a culpa já passou. Quando a pessoa volta para a mesma situação que antes despertava o pior lado dela. É nesse momento que ela mostra quem realmente é. E isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Amizades, namoro, família, trabalho, tudo. Pense em um amigo tóxico, por exemplo. Ele te desrespeita, fala mal de você pelas costas. Fica estranho quando algo bom acontece na sua vida. Muda completamente quando tá perto das outras pessoas, mas quando você finalmente se afasta, de repente ele ganha consciência. Agora ele diz que mudou, agora diz que sente falta da amizade. Agora ele fala que vocês só estavam passando por uma fase ruim. Agora diz que tá trabalhando em si mesmo e talvez esteja, talvez não. Mas não confie nesse discurso. Confie no padrão de comportamento. Porque um dos maiores erros que as pessoas cometem é devolver a confiança rápida demais. Só porque alguém finalmente disse aquilo que deveria ter dito há muito tempo. Palavras são baratas. Principalmente quando alguém percebe que tá perto de você. É nessa hora que todo mundo vira poeta. É nessa hora que finalmente sabe explicar tudo. É nessa hora que descobre o quanto você era importante. É nessa hora que milagrosamente encontra vontade de mudar. Isso não me impressiona. O que me impressiona é alguém mudar antes de ser obrigado. Isso sim significa alguma coisa. Porque mudar depois de ser pego é uma coisa. Mudar porque você cansou da pessoa que estava se tornando é completamente diferente. E isso é muito mais raro. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se engana. É por isso que eu acho que as pessoas deveriam parar de se impressionar tão facilmente com promessas. Porque promessas normalmente são feitas no auge da emoção. A pessoa tá desesperada, tá com medo, não quer perder o relacionamento, a amizade, a segurança ou qualquer outra coisa importante. Então ela diz exatamente tudo o que você queria ouvir. E todo mundo ao redor acredita que uma grande mudança aconteceu. Talvez tenha acontecido, talvez não. Mas quem responde essa pergunta não é a emoção, é o tempo. E isso fica
fica ainda mais sério quando falamos de relacionamentos amorosos. É aí que muita gente perde completamente a razão. Uma garota trai um cara, ou um cara trai uma garota. A pessoa é descoberta, então começa o discurso. Cometi um erro, não foi minha intenção, não sei o que deu em mim. Juro que nunca mais vai acontecer, eu mudei. Uma pessoa pode realmente mudar depois de trair? Sim, eu acredito que pode. Acredito de verdade que pessoas conseguem se recuperar de coisas horríveis. Não acho que uma traição condene alguém a ser uma pessoa ruim pra sempre. As pessoas podem melhorar, podem amadurecer. Quem era desonesto pode se tornar honesto, quem era infiel pode aprender a ser leal. Mas essa nem é a pergunta mais importante. A pergunta verdadeira é: você deveria ficar esperando pra descobrir se ela realmente mudou? Aliás, deixa um like se você já passou por alguma coisa assim. E é aí que muita gente se confunde, porque perdoar alguém e confiar nessa pessoa novamente são coisas completamente diferentes. Você pode perdoar alguém no seu coração e ainda assim nunca mais permitir que ela faça parte da sua vida. Isso não é rancor, é inteligência. Muita gente acha que ser compreensivo significa continuar dando acesso à própria vida, mas não significa, principalmente quando o comportamento se repete. Se alguém traiu uma única vez, talvez realmente consiga mudar. É raro, mas pode acontecer. Agora, se a pessoa traiu, pediu perdão, ganhou outra chance, traiu de novo, então você não tá lidando com alguém que apenas tomou uma decisão horrível. Você tá lidando com um padrão. E padrões importam muito mais do que promessas. Sempre. Esse talvez seja o ponto mais importante desse vídeo. Qualquer pessoa pode ser perdoada, mas nem toda pessoa deve receber sua confiança de volta. Essa é a realidade. E algumas pessoas precisam ouvir isso, porque confundem misericórdia com fraqueza. Acham que ser bondoso significa permitir que a mesma pessoa continue machucando você repetidamente. Então esperam uma transformação mágica que talvez nunca aconteça. Chega um momento que você deixa de estar sendo compreensivo. Você só está disponível para pessoas que ainda não merecem esse espaço. É por isso que dar uma segunda chance é uma coisa, mas terceira, quarta, quinta, sexta chance, na maioria das vezes significa que você está mentindo para si mesmo. Porque nessa altura você já não precisa de mais promessas. Você já viu como essa pessoa age sob pressão, já ouviu os pedidos de desculpas, já viu o recomeço e também já viu quanto tempo ele dura. Então por que continuar fingindo surpresa? E esse mesmo padrão não aparece só nas traições. Ele aparece em todo vício, em todo ciclo que nunca parece ter fim. Isso vale pra traição, pra relacionamento tóxico e também pra aquela pessoa que bebe todo fim de semana, destrói a própria vida, jura que nunca mais vai beber e na sexta-feira seguinte faz exatamente a mesma coisa. Esse tipo de pessoa tá em todo lugar. Todo mês ela diz que chegou no fundo do poço. Todo mês fala, dessa vez foi a última. Todo mês parece ter tido uma grande revelação e mesmo assim o ciclo continua. Porque dizer acabou é fácil quando você tá decepcionado consigo mesmo. A verdadeira pergunta é: o que acontece quando a dor passa e a tentação volta? É aí que as pessoas dizem a verdade, sem precisar abrir a boca, e a maioria falha justamente nesse ponto. Porque no fundo, elas nunca quiseram mudar de verdade, só queriam que o sofrimento acabasse. Essa também é uma diferença importante. Muita gente não quer mudar, quer apenas sentir alívio, quer que a discussão termine, quer que as consequências desapareçam, quer que as pessoas parem de ficar bravas, quer recuperar o relacionamento, quer deixar de sentir culpa. Mas isso não é o mesmo que querer se tornar alguém melhor. Mudanças reais normalmente começam quando a pessoa se cansa de quem ela mesma se tornou, e não apenas das consequências dos próprios atos. As consequências podem servir como um alerta. Isso é verdade. Mas se no fundo ela ainda gosta de ser exatamente quem é, nada realmente vai mudar. Quem trai e continua gostando da atenção vai trair de novo. Quem bebe todo fim de semana e ainda acha que aquela vida é divertida vai voltar a beber. E um amigo tóxico que continua gostando de causar confusão em vez de drama vai voltar a agir da mesma forma. Porque nosso comportamento sempre volta para aquilo que ainda valorizamos. É por isso que mudar apenas por causa dos outros quase nunca dura. A mudança pode até começar porque alguém pediu, mas se ela continuar dependendo só disso, vai desmoronar. Porque uma hora a pressão acaba, o medo desaparece, a pessoa relaxa e volta exatamente a ser quem sempre foi. Por isso ninguém deveria construir sua mudança apenas para manter outra pessoa ao lado. Ela precisa acontecer porque você quer se tornar alguém que possa sentir orgulho. Esse motivo é muito mais forte e também dura muito mais, porque ela vem de dentro, não depende mais da aprovação de ninguém. E é por isso que existe uma forma simples, mais desconfortável, de saber se alguém realmente mudou. É isso que vem agora. E você consegue perceber a diferença? Quem tá mudando apenas para parecer uma pessoa melhor costuma falar demais. Quem realmente mudou normalmente fala cada vez menos. Para de fazer discurso, para de tentar convencer todo mundo, para de querer reconhecimento por cada pequena melhora. Simplesmente se torna mais estável. Isso é outra coisa que muita gente não percebe.
Mudanças verdadeiras quase nunca fazem barulho. Elas nem sempre vêm acompanhadas de grandes declarações emocionadas. Às vezes elas simplesmente se parecem com isso. A pessoa para de mentir, para de trair, para de beber, apaga os aplicativos que alimentavam esses problemas, para de inventar desculpa, para de fugir sempre que as coisas ficam difíceis. Então você olha 6 meses depois e percebe que ela realmente virou outra pessoa. Essa é a mudança verdadeira, lenta e discreta. É por isso que você nunca deve medir a mudança pela intensidade. Meça pela duração. Há quanto tempo essa pessoa tá diferente? Como ela reage quando passa por pressão? Como age quando a vida volta ao normal? Como se comporta quando ninguém tá elogiando? Como reage quando tá novamente diante das mesmas tentações? Essas respostas dizem muito mais do que qualquer pedido de desculpas. E também eu acho necessário falar sobre respeito próprio. Algumas pessoas ficam tão preocupadas em saber se o outro pode mudar que esquecem de perguntar: eu ainda deveria estar aqui enquanto a pessoa tenta descobrir isso? Essa pergunta importa, e muito, porque sua vida não é um centro de reabilitação para qualquer pessoa quebrada que sabe dizer as palavras certas. Você tem o direito de ir embora, você tem o direito de proteger sua paz, tem o direito de dizer: talvez você realmente mude, mas eu não vou ficar aqui sendo machucado enquanto você descobre isso. Isso não é crueldade, isso se chama limite. E muitas pessoas precisam aprender isso. Então, as pessoas podem mudar? Sim, com certeza. Eu acredito nisso. As pessoas podem melhorar, podem se curar, podem abandonar hábitos insanos, podem se tornar leais, honestas, calmas, sóbrias, disciplinadas, confiáveis, enfim. Tudo isso é possível. Mas possibilidade sozinha não significa nada. Muitas coisas são possíveis. A verdadeira questão é: a pessoa está realmente disposta a enfrentar o processo longo, repetitivo, desconfortável e muitas vezes entediante que uma pessoa exige? A maioria não tá. E essa é a parte que ninguém gosta de admitir. Não porque as pessoas estejam condenadas, mas porque normalmente elas permanecem fracas por muito mais tempo do que permanecem inspiradas. E por isso que promessas valem tão pouco. Uma promessa leva alguns minutos para ser feita. Uma mudança leva meses, às vezes anos, para ser provada. Quando alguém diz que mudou, não discuta, não tente convencer, não zombe, só olhe. O tempo revela tudo. Se a mudança for real, você vai perceber. Se for falsa, você também vai perceber. E se for você quem tá prometendo mudar, lembra de uma coisa: a pessoa que você tá tentando convencer importa menos do que a pessoa que você precisa se tornar depois que a conversa acabar. Porque quando as lágrimas secarem, quando a culpa passar, quando tudo ficar em silêncio, ninguém mais vai estar aplaudindo sua desculpa. Só vai sobrar uma coisa que realmente importa: o que você faz depois disso. É aí que a mudança realmente existe. Não nas palavras, não nas promessas, nem nas emoções, mas nas atitudes que você repete por tempo suficiente até que elas se tornem quem você realmente é.